Amém? Graças a Deus. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 18. Deus tem algo para falar ao nosso coração nessa manhã. Aleluias. Glória a Deus. 1 Crônicas. E nós iremos manter as nossas Bíblias abertas aí, porque Deus tem uma palavra tremenda ao nosso coração, e o tema que o Senhor colocou no meu coração para este dia é o seguinte: Davi, o conquistador. 1 Crônicas, capítulo 18, fala um pouco das vitórias de Davi. Eu fui estudar a vida de Davi. Davi é o 7º homem de uma família de 10. Na família de Davi, 2 são mulheres, 7 são homens, mais um, no caso, Davi, 8º, e 2 mulheres. A Bíblia diz que Samuel foi ungir para rei de Israel um dos filhos de Jessé. 7 deles estavam em fila, passando diante de Samuel, e Deus falava: não é esse, não é esse, não é esse. E os 7 então passaram diante de Samuel, e Deus disse: não é esse. Ao ponto de Samuel perguntar a Jessé: Jessé, são esses os seus filhos? E Jessé disse: não, ainda há mais novo. Ainda há o mais novo. Na linguagem original diz: ainda há o pior. O menor de todos, no sentido de menor em todos os sentidos. Ainda há aquele que não é contado, porque ele é filho de uma gestação de idosos. Quando Davi nasceu, ele nasceu na velhice de Jessé. Toda força como os outros, nasceu da velhice. Ao ponto de Davi declarar num dos seus salmos: em pecado me concebeu minha mãe. Quando ele disse isso, ele estava dizendo assim: olha, eu fui fruto de um nascimento de uma velhice. Meu pai e minha mãe eram idosos quando eu nasci. E diante disso ele não tinha valor, ao ponto de, enquanto seus irmãos mais velhos, obviamente, faziam outras coisas, Davi foi colocado aquele que iria cuidar do rebanho do seu pai. E Davi, então, esse era um trabalho mais simples e um dos piores trabalhos. Mas quando Davi chega e Samuel coloca os olhos nele, Deus diz: é esse, levanta e unge-o. Aquele que era considerado o pior, aquele que era considerado o menos, foi aquele que Deus escolhe. Por isso que nós temos que entender que Deus não olha a aparência, como Ele próprio diz a Samuel. Deus olha o nosso coração e vê o quanto nós estamos próximos dEle. Davi era um homem próximo de Deus. Certamente nas noites que passou tomando conta do rebanho, Davi olhava e contemplava as coisas de Deus e falava com Deus e tinha intimidade com Deus, ao ponto do próprio Deus dizer: esse é o homem segundo o meu coração. E Davi então, aos 14 anos de idade aproximadamente, ele é ungido para ser rei de Israel. Mas é interessante que somente aos 30 ele assume o reinado, diante de tantas circunstâncias que houveram ali. Depois de ter matado Golias, o gigante,
depois de ter tocado a sua harpa para ter expulsado os demônios da vida de Saul, Davi assume o trono. E Davi é o homem mais citado na Bíblia. 1105 vezes seu nome aparece nas Escrituras. Tal a importância de Davi. Davi hoje, até hoje, é considerado o maior de todos os reis de Israel, porque no seu reinado ele não só une Judá e Israel, que estavam separados, ele une os dois, ele unifica o país. Mas Davi, ele era um conquistador. Davi era um conquistador de povos. Davi, ele vence. E quando eu olho Crônicas capítulo 18, eu começo a ver isso. E eu não tenho tempo, obviamente, para ler tudo com você, mas eu quero que você depois leia na sua casa. Davi vence desde o menor até o maior. E eu comecei a meditar nessas palavras, porque Deus olhe Davi certamente, sem medo de errar. Se você teve um encontro com Jesus, saiba que não foi você que o escolheu, não foi você que disse sim para Jesus, mas foi Jesus que disse sim para você. Era você que estava perdido e não ele. Quem achou você foi Jesus, e não foi você quem achou Jesus. Um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. E Deus nos chama e me chama para sermos como Davi, conquistadores. Deus não nos chama para ser perdedores. Ele diz na sua palavra: eis que eu coloco você como cabeça e não cauda. Você e eu fomos chamados para sermos conquistadores. Diga amém. Você não está aqui porque você é um derrotado. Essa ideia: os pobres vão para a igreja, os que têm problema vão para a igreja, é mentira. Quando nós entendemos o propósito de Deus, isso se torna uma mentira. Você não veio aqui porque você é um derrotado, você veio aqui porque você é um conquistador. Você é alguém que Deus escolheu para que você também, assim como Davi, conquiste povos. Assim como Davi, você vença desde o menor problema até o maior problema. Eu vou repetir isso. Deus põe você como conquistador, desde o menor dos problemas até o maior dos problemas. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele conquistava pequenos povos, mas não apenas pequenos povos. Davi conquistava grandes povos. E assim Deus também nos fala nesta manhã, que Ele nos põe por conquistadores, e não importa o tamanho do problema, seja ele pequeno, seja ele grande, Deus te coloca por um conquistador. Alguém que vence batalhas. Amém? Você é alguém que vence batalhas. Batalhas virão todos os dias da nossa vida. Todo momento temos tido batalhas. Estamos enfrentando batalhas. Estamos enfrentando batalhas pessoais, batalhas familiares, batalhas em relacionamentos. Estamos enfrentando batalhas do país. Estamos enfrentando batalhas, mas esta manhã Deus me manda dizer que Ele coloca você como conquistador das batalhas. Aleluia! Glória a Deus por isso. Agora Davi não ficava sentado esperando. Quando eu olho para a vida de Davi, e esse capítulo 18 nos fala, Davi não esperava as batalhas virem. Davi não ficava acomodado.
Davi saía às batalhas. Nessa manhã, você tem que aprender algo para conquistar. E aqueles que conquistam, preste bem atenção nisso. Aqueles que conquistam, não são os que ficam parados. Os que conquistam são aqueles que saem à batalha. Esses são os que conquistam. Assim como Davi. As vitórias que Davi tinha, no verso de número 6, a parte B, diz assim: porque o Senhor dava a vitória a Davi, onde quer que ia. Verso 13, parte B, diz assim: porque o Senhor dava a vitória a Davi, onde quer que ia. Davi tinha vitória por causa de Deus. Quem dava vitória a Davi não era Davi. Quem dava vitória a Davi, segundo a palavra, era o próprio Deus. Por quê? Porque Davi tinha um relacionamento de intimidade com Deus. Leia os Salmos. Leia os Salmos. E você vai ver a intimidade que Davi tinha com Deus. Deus dava vitórias a Davi, porque Davi temia ao Senhor. Ele temia. Ele não era, ou não levava Deus de qualquer forma. Ele tinha temor de Deus, tanto no sentido de respeito, quanto no sentido de medo. Porque a palavra de Deus diz que Deus é fogo consumidor. E ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. Davi sabia essas coisas. Mesmo que essas coisas não fossem escritas, naquela época Davi tinha o conhecimento dessas coisas, porque ele já vivia essas coisas. Davi desejava agradar a Deus. Deus dava vitória a Davi, porque Davi desejava agradar a Deus. O coração de Davi era um coração que desejava agradar a Deus. Certa feita ele olhou do seu palácio e olhou para fora e viu do lado de fora uma tenda, que era a tenda da congregação, a tenda que Deus mandou Moisés fazer lá no Egito, logo que saíram do Egito. E Davi disse assim: eu habito num palácio, enquanto o meu Deus está ali. Eu vou fazer um palácio para ele também. Davi tinha o desejo de agradar a Deus. Deus dava vitória a Davi, porque ele olhava e via: esse homem tem um desejo de me agradar. A vida de Davi é tremenda. Se você olhar a vida dele, você vai perceber que nos seus últimos dias ele erra. Davi erra. Quem sabe Davi errou mais do que nós, porque nós não adulteramos. Davi adulterou. Nós não matamos. Davi mandou matar o marido da esposa que ele adulterou. Interessante, quando Urias volta da guerra, que Davi manda chamá-lo, porque sabe agora que a esposa dele ficou grávida, e ele pensou: vou chamá-lo. E quando Urias chega da batalha, Davi diz para ele: olha, vai para tua casa, deita-te com a tua mulher, porque ele sabia que ela estava grávida e queria colocar a culpa em Urias. Mas Urias era um homem temente a Deus. E naquela época, enquanto ele estava servindo o exército, não era permitido deitar-se com a sua esposa.
E a Bíblia diz que Davi ficou sentado do lado, Urias ficou sentado do lado de fora. E quando Davi viu isso, que ele não ia entrar, a sua esposa Davi o chama. E Davi escreve uma carta. E Davi escreve uma carta ao general de frente da batalha. E na carta estava escrito assim: coloque Urias no fronte da batalha. Sabe o que significava isso? Certamente o fronte era o lugar da morte. O próprio Urias leva a sua sentença de morte ao general e é morto, claro. E Davi toma a sua mulher para ele. E a história é contada e narrada, e você sabe um pouco da história. Tinha problemas, dificuldades, fraquezas, mas Davi, irmãos, tinha um coração humilde. O coração de Davi era humilde, ao ponto de quando ele é interpelado pelo profeta Natã, que chega a ele e mostra a ele quem era o homem, segundo a parábola que ele contou, a história que ele conta ali, Davi se humilha. Diferentemente de muitas vezes nós, quando recebemos algo de Deus, dizendo: olha, você tem falhado nisso, nós erguemos a cabeça altivos e não aceitamos a correção de Deus. Deus nos fala e nós não aceitamos. Davi era diferente. Deus dava vitórias a Davi, porque Davi sabia se humilhar na sua presença. Davi sai à batalha, e todas elas que Davi saiu, todas, nenhuma ele perdeu, porque o Senhor dava vitórias a Davi. Mas naquela época era comum trazer o despojo. Eles traziam aquilo que pertenciam aos inimigos. E Davi fazia diferente. Davi devolvia ao Senhor o que devia ser do Senhor. Os despojos eram consagrados ao Senhor. Versos 7 e 11 desse capítulo diz isso. Os despojos eram usados em prol das coisas do Senhor. Tudo aquilo que Davi trazia, ele colocava no tesouro, para que logo ele pudesse construir o templo do Senhor. Davi, ele sabia que Deus era com ele, porque ele era alguém que dava ao Senhor. Qual o segredo de Davi? Qual o segredo de Davi? Ele é um escolhido de Deus. Davi é o escolhido de Deus. E nessa manhã eu quero mais uma vez afirmar aqui, que se você teve um encontro com Jesus, eu vou fazer a frase de novo: se Jesus te encontrou, porque como eu disse há pouco, o perdido era você. Se Jesus te encontrou, é porque Ele te escolheu. Ele te escolheu para ser um conquistador. E nessa manhã eu quero que você saia daqui sabedor dessa verdade. Outro segredo de Davi era a unção que estava sobre ele, como eu disse há pouco. Quando Samuel foi ungir a Davi, a Bíblia diz que ao ungir Davi, a partir daquele momento, Davi foi um novo homem. A vida de Davi foi transformada. A vida de Davi foi transformada. Ele se tornou uma outra pessoa. Assim também quando nós temos esse encontro com o Espírito Santo de Deus,
a nossa vida não é mais a mesma. Você era um derrotado, eu era um derrotado, nós éramos cativos de Satanás. Satanás fazia conosco aquilo que ele queria fazer. Nós éramos escravos e servos do pecado. Mas quando o Espírito Santo veio sobre a nossa vida, ele nos capacitou ao ponto da palavra do Senhor dizer que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Amém? O pecado não tem mais domínio sobre nós. Fomos livres da lei, do pecado e da morte. Hoje nós somos conquistadores, vencedores, por causa deste bendito Espírito Santo que habitou e habita e habitará em nós. Amém? Deus quer que você seja um conquistador também. Esse é o desejo dele. Ele quer que você conquiste os seus sonhos. Eu não sei o que você está sonhando. Todos nós aqui temos sonhos. Todos nós aqui temos um sonho na vida. Eu não sei qual é o seu, mas uma coisa eu sei: Deus quer que você conquiste os seus sonhos. Deus quer que você conquiste os seus inimigos. Estamos aqui mudando um pouco o formato do nosso culto, porque entendemos que a única maneira, eu vou repetir, a única maneira de que o inimigo não prevaleça sobre nós é nós orarmos. Isso me leva a lembrar quando Jesus está no monte sendo tentado pelo diabo. Preste atenção nisso, porque isso é a revelação de Deus para a sua vida. O diabo pediu uma coisa a Jesus. O diabo mostrou a ele todos os reinos do mundo, tudo que existia na época. O diabo disse: olha, eu vou te dar tudo isso, porque a mim foi dado. Adão deu a ele. Quando Adão pecou, Adão deu as chaves para Satanás, ao ponto do próprio Satanás dizer: a mim foi-me dado, mas eu vou te dar, Jesus, tudo vai ser seu, os reinos deste mundo serão seus, Jesus, se tão somente, preste atenção nisso, prostrado me adorares. Quando eu me prostro, eu estou dizendo: aquele que está em pé é maior que eu. Quando nós nos prostramos para Deus, nós estamos dizendo: Senhor, Tu és capaz de me livrar, Tu és capaz de resolucionar o meu problema, porque Tu és maior. A Bíblia fala que existe um lugar secreto, um lugar onde o diabo não vê, ele é secreto, aonde o inimigo não pode chegar. E nós sabemos que esse lugar secreto se chama oração. Quando eu me prostro em oração, alabaxei, cantarai. Quando eu me prostro em oração, lemai, corraderevias sábias, o inimigo não me acha. Ai, que manai, alai, abassubi, alai, que deixarabai. Quando eu estou prostrado na presença do Senhor, o diabo e seus demônios batem cabeça. Aonde ele foi,
E eu fico imaginando os demônios correndo de um lado para o outro. Cadê ele? Cadê ele? Ele estava aqui agora de pouco, mas agora ele não está mais. Eu não estou vendo. E aí, Satanás, onde ele está? E o diabo diz: não sei, também não estou vendo, porque esse é o lugar secreto. Aleluia. Davi era um conquistador, e o Senhor quer fazer de você um conquistador também, não apenas os seus sonhos, mas contra os seus inimigos, que são tantos e se levantam contra nós todos os dias. Quando você acorda de manhã e você abre os seus olhos, ele está ali olhando para você dizendo: já cheguei, eu estou aqui. O problema não te dá folga. Sabe por quê? O diabo não descansa. Mas deixa eu dizer algo importante para você, que o Espírito Santo me traz à memória: não se cansa e nem dormita o guarda de Israel. Enquanto o diabo não desiste, o Senhor está acampado ao nosso redor 24 horas por dia. Ele quer que você seja um conquistador dos seus inimigos. Ele quer que você conquiste os seus projetos de vida. Eu não sei quais são os seus projetos de vida. Você diz: impossível, é difícil, a situação não está boa. Eu estava orando essa semana, e o Senhor me disse uma coisa: porque a situação não está boa, é fato. Mas Deus disse assim para mim: eu sou a sua fonte. Eu sou a sua fonte. Eu sou o que provê. Eu sou este que provê. Não se preocupe com a situação. Mas pastor, eu estou sendo utópico aqui, eu estou sendo realista aqui, porque quando você se coloca na posição que Deus quer que você esteja, porque veja, não é apenas ser um crente, não é apenas ser mais um, é ser um conquistador. As fileiras das igrejas estão repletas de gente, mas poucos são conquistadores, porque não entenderam ainda qual é o desejo de Deus. Deus deseja que você seja o conquistador da sua felicidade. A sua felicidade depende de você conquistá-la. Ela não depende da circunstância que você vive. Ela depende de você conquistar a sua felicidade. Deus deseja que você seja um conquistador. E eu quero encerrar nesta manhã dizendo o seguinte: para que você seja um conquistador, não basta fazer parte do povo, tem de ser diferente do povo. Davi era diferente do povo. Ele era parte de um povo, ele era parte de um povo judeu, mas ele era diferente do povo. Não basta fazer parte de um grupo, você tem que ser diferente. Você não pode ser igual. Enquanto nós nos acomodarmos com essa igualdade, seremos todos iguais. Mas Davi era diferente. Davi era um conquistador. E nesta manhã, você também pode ser um. Tem de ter capacitação do alto. Para ser um conquistador, tem de ter a capacitação do alto, assim como Davi. Quando é que ele teve a capacitação do alto, pastor? Quando ele foi ungido, quando o Espírito Santo estava sobre ele.
E eu queria fazer uma pergunta para encerrar. Quantos essa manhã querem ser conquistadores nesse lugar? Eu quero ser um conquistador. Você quer ser conquistador? Você quer ser um conquistador? Pastor, eu sou crente, e daí? Você tem vencido as batalhas? Ah, pastor, eu sou crente, e daí? Você tem conquistado na sua vida sonhos, felicidade, aquilo que Deus colocou no seu coração? Os seus inimigos têm sido vencidos, você tem vencido-os? Quero orar por você nessa manhã, você que deseja ser conquistador. Eu quero convidar você a vir à frente, e eu vou orar por você, para que o Espírito que estava sobre Davi, está sobre a sua vida também, mas muitas vezes você ainda não entendeu isso, e eu quero que você nessa manhã entenda isso. Se você deseja ser um conquistador, vem à frente. Deus deseja isso para você, assim como Ele desejou para Davi, Ele deseja também para você. Aleluias, aleluias, aleluias. Pode vir, se você quer vir, venha. Não se acanhe, não. Aleluias. Eu não vou impor as mãos sobre ninguém hoje, mas eu vou orar por você, amém? E você vai receber essa unção de conquista que Deus deseja para mim e para você. Esse homem aqui, seu pai disse assim: ainda tem o pior. Tem mais um. O pior, na mente de Jessé, nas palavras que ele usou, é um superlativo de inferioridade. O pior de todos ainda só. Eu não sei como você tem se encarado. Eu não sei como você tem pensado de si mesmo. Já passou. Eu não sou capaz. Eu não tenho capacidade. Eu não posso. Se você já pensou assim, porque eu já pensei, nesta manhã Deus quer que a sua mentalidade mude, amém? Assim como Davi, um conquistador, Deus também quer que você seja. Feche seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor. Espírito de Deus nesse lugar está aqui. Aleluias, aleluias. Jesus, eis aqui a tua igreja reunida nesse lugar. Senhor, são poucos, mas que vieram à frente num ato de fé. Eles não vieram porque viram o seu companheiro vir. Eles não vieram porque queria ficar chato. Eles vieram porque eles creem na tua palavra. E nós declaramos essa manhã que a tua palavra é a verdade. Diante dela, nós agora oramos por cada um deles aqui. Eu não sei quantas derrotas, eu não sei quantos sonhos frustrados, projetos abortados, eu não sei quanta tristeza, eu não sei, mas eles sabem e o Senhor sabe. E agora, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, como diz a tua palavra, a oração da fé
curará o enfermo, e se tiver cometido pecados, lhe serão perdoados. Eu oro crendo na tua palavra, que o Senhor agora os encha, cada um deles, começando a Roseli, vindo, Juliana, Marisa, Mauro, minha irmã Vitória, Mateus, pastora, eu mesmo. Dá-nos agora a unção de conquista. Começa a nos encher com a unção de conquista. O Celso, irmã Ivone, dá-nos agora a unção de conquista. Derrama sobre nós como Samuel derramou sobre a vida de Davi. Derrama do teu Espírito sobre nós, e que esse Espírito possa fluir na nossa vida, e possamos ser, assim como Davi, conquistadores. 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 Eu quero que você repita comigo agora, num ato de fé. Diga comigo: eu sou um conquistador. Eu sou um conquistador, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só os conquistadores aplaudem agora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glórias. Pode voltar para o seu lugar, conquistador. Aleluia. Oh, maravilhoso. Aleluias.